Rapaziada, Lamine Yamal tá jogando muito, pessoal. Vamos assistir aqui um vídeo para entender toda a história dele. O garoto aí começou com 15 anos, eu não sabia disso aí, pessoal. Vamos assistir aqui o vídeo e entender como que tudo aconteceu. Então, rapaziada, vamos primeiro ver aqui umas skills dele. Olha aí como que o cara joga muito. É coisa de louco, né, o que esse moleque tá fazendo aí com 17 anos. É difícil de acreditar. O Neymar com 17 anos estava na reserva. O Messi quase não tinha marcado gol. E olha aí a loucura que é esses dribles aí que ele faz. Um jogador espanhol, nascido em Mataró, nos arredores de Barcelona. Seu pai é marroquino e sua mãe de Guiné Equatorial, o que possibilitaria Lamine defender a seleção de Marrocos, mas ele optou por defender a seleção espanhola. Inclusive, mano, recentemente tem viralizado lá no Twitter, vulgo a rede social do ódio, né? Esse vídeo aqui que você tá vendo agora junto comigo, do Lamine vestindo a camisa do Marrocos no vestiário da Espanha. Esse vídeo foi gravado durante a Copa do Mundo, quando o moleque tinha só 15 anos de idade, velho. Então ele tava ali comemorando toda a trajetória que Marrocos estava fazendo na Copa, que pra quem não lembra, em 2022 eles chegaram nas semifinais, onde caíram para a França. E isso só é uma tentativa de outros torcedores de clubes na Espanha para tentar queimar o moleque, né? Tentar deixar a imagem dele mais feia para os espanhóis. Aquela boa e velha pitada de clubismo em tudo, cara. Mas, pô, pelo amor de Deus, o moleque tinha 15 anos de idade, mano. E, sinceramente, é claro que é bem nada a ver, né, mano? É tipo a gente tá aqui no vestiário da seleção brasileira e ter alguém comemorando vestindo a camisa de outra seleção. Mas vale lembrar aqui também que naquele momento o moleque tinha 15 anos de idade, né, cara? Pelo amor de Deus, com 15 anos você não sabe de nada da vida. Se tivesse uma câmera filmando tudo que eu fazia aos 15 anos de idade, mano, pelo amor de Deus, ainda bem que não tinha. Enfim, ele escolheu defender a Espanha e, inclusive, essa decisão já teve impacto, já que aos 16 anos, Lamine estava destruindo uma Eurocopa, sendo um dos principais jogadores da Espanha na competição, jogando muito mais que o Rodri, inclusive, que foi eleito aí o melhor da Euro, né? Vai entender. A Eurocopa do moleque já foi bizarra desde o começo, né? Já que ele foi titular em praticamente todos os jogos, com destaque a semifinal, onde Yamal marcou um golaço contra a França. Imagina você aí voltando para os seus 17 anos e fazendo isso aqui em plena semifinal de Euro. Pois é, Lamine finalizou o torneio sendo campeão com a Espanha, marcando um gol e deixando 4 assistências, sendo eleito o melhor jogador jovem da competição. E aqui fica ainda mais louco, mano, porque ele jogou 90% do torneio ainda com 16 anos de idade. Pra rapaziada que não acompanha, o moleque tava literalmente fazendo a prova da escola na concentração dos jogos da Espanha, cara. Cara, vocês têm noção que o moleque tava decidindo uma Eurocopa pro seu país, enquanto ele ainda tava fazendo a equação do segundo grau no ensino médio? Porra, não faço ideia do que eu tava fazendo com 17 anos, mano. Provavelmente dormindo a rodo de tarde. Saindo agora um pouco da Euro e focando no clube dele, o Barcelona. Lamine Yamal é cria de La Masia, a famosa base do Barça. Mas cara, se você pega um vídeo dele jogando e mostra pra qualquer pessoa que não o conheça, é muito fácil confundir ele com um jogador brasileiro. O estilo de jogo do Yamal é muito parecido com os grandes craques que já tivemos pelo Brasil, já que ele arrisca muito mais, sendo um jogador de 1 contra 1, arrancada, drible. Resumindo, ele é muito mais inventivo do que um jogador de controle de jogo, como tem sido a base do Barça e da seleção espanhola. Isso se deve muito também ao fato de ele ser um grande fã do Neymar, cara. E aqui eu tô bem tranquilo pra falar, porque eu fui um dos primeiros a apontar isso aqui no YouTube e na internet no geral. Já que esse foi o meu terceiro vídeo aqui do canal, mano. E foi antes da Eurocopa do Lamine, inclusive. Mas isso não é nenhum mérito meu não, rapaziada. Qualquer pessoa que pare pra ver o Lamine Yamal jogar desde que ele surgiu, vai inevitavelmente acabar lembrando o futebol do Neymar em algum momento. Já que é uma parada praticamente automática você reparar na semelhança de jogo entre os dois. E claro que logo depois dos seus primeiros jogos pelo profissional, já começou a viralizar pelo mundo várias entrevistas e declarações que ele deu, onde ele já deixava claro ser um grande fã do craque brasileiro. Mas é aquilo também, né, mano? Se todo moleque que é fã do Neymar conseguisse replicar o estilo de jogo dele, pô, o Brasil ia ter craque até 2050. Mas a gente tem visto aí recentemente que a parada tá bem longe disso aí, né? Agora, voltando ao tema do vídeo, Lamine fez a sua estreia no time principal em 2023, ainda com 15 anos de idade, sendo comandado por Xavi. Esse que, na minha opinião, é o maior legado do Xavi como técnico do Barcelona. No momento em que ele aceitou treinar o clube, cara, o Barcelona vivia um dos piores momentos da sua história, estando completamente atolado em dívidas, chegando ao ponto de perder o seu maior jogador por não poder escrevê-lo no elenco, por questões de fair play financeiro. E mesmo assim, cara, Xavi assumiu o clube e deu o valor que a base do Barcelona merece, já que ele subiu várias joias de La Masia que hoje são considerados aí prodígios da próxima geração. É claro que ele também não teve muita escolha, né, já que era praticamente impossível contratar bons jogadores no estado que o clube estava. E mesmo assim, com 2 anos de comando, Xavi venceu uma liga, tirando leite de pedra, mano, e deixando grandes frutos para o futuro da
da equipe, e o Lamine sendo o maior desses frutos, podendo ser o futuro do Barcelona pelos próximos 15 anos com tranquilidade. Na temporada 23-24, que foi a sua primeira temporada de verdade no profissional, Lamine participou de 50 jogos, tendo 7 gols e 7 assistências. Na Eurocopa foram 7 jogos, 1 gol e 4 assistências. Naquele Barça caindo aos pedaços da última temporada do Xavi, Lamine conseguia ser o ponto de desequilíbrio do time, fazendo grandes partidas e sempre demonstrando que poderia ser o futuro do clube espanhol. A grande coisa aqui, mano, é que desde antes da Euro, nós já esperávamos que ele seria o futuro do Barcelona. Só que o grande ponto é que ninguém esperava que ele ia se desenvolver tão rápido, mano. Porque se liga só, um ano depois o Barça agora conta com um novo técnico e tá dominando a Espanha e a Europa na temporada atual. Lamine agora com seus 17 anos, ainda sendo menor de idade, já tem nessa temporada 44 jogos, 14 gols e 21 assistências pelo Barça, totalizando então 35 participações em gols em 44 jogos, mano, tendo somente 17 anos. E com essas informações, normalmente a gente tem duas reações. O famoso Zé Estatística, que é aquele cara que só quer saber quantos gols, quantas assistências, quantos chutes a gol, quantos dribles o Lamine deu, e as pessoas normais que param pra ver ele jogar. E mano, eu duvido que tenha alguém que se encaixe nessa categoria, que para pra ver ele jogar, que não confirme que ele é o maior fenômeno desde o Ronaldo aos 17 anos. Porque, rapaziada, quem acompanha sabe, todo jogo o Barcelona conta muito com ele. O tanto de passe absurdo que ele dá pra gerar jogo, aquele passe que não vai contar como assistência, mas que se não fosse ele ali, o gol não sairia. Sem falar na pancada de momentos em que você vê ele em campo e é impossível você dizer que ele ainda é menor de idade, pô. É sério, rapaziada, é inacreditável a maturidade dele pra entender o que o jogo pede em cada momento da partida. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes ele recebe a bola na ponta, aí você pensa, mano, é agora, ele vai driblar que nem louco, vai querer sair entrando com bola e tudo e vai errar. Aí o que ele faz? Ele para, cadencia o jogo, procura um passe em profundidade e gera um gol. E aí tu fica assim, não é possível. E claro, também tem as vezes que ele resolve fazer isso aqui, mano. Se liga, jogo contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, na casa dos caras, ele tá com a bola em domínio, o goleiro é a porra do Courtois, e aí você vê o moleque indo pra cima da defesa desse jeito aqui, como se fosse nada, para e finaliza, mano, tirando o Courtois pra nada, velho. Olha essa finalização, cara, olha a frieza que ele tá tendo pra cima de um dos melhores goleiros do mundo. E ele tira o cara pra nada na maior facilidade, mano. Qualquer outro moleque com 17 anos nessa situação aqui ia procurar o passe pra um jogador mais experiente assumir a bucha, pô. Mas é nessas que a gente vê quando o cara é diferente, não adianta, ele é diferenciado. Ainda tem esse outro exemplo aqui, cara, se liga. Nations League rolando, Espanha contra Holanda, o jogo tava 2-2 na prorrogação. Ele vai, me domina uma bola dessa desse jeito, dá um corte no defensor e bate de esquerda, mano, olha essa bola, velho. Como que o goleiro pega essa bola, cara? Fala pra mim. Tudo isso na prorrogação, mano, últimos momentos do jogo. E ele chama a responsa desse jeito, pô. Aí vem uns caras querendo normalizar isso aí, falar que é de boa, que o Neymar fazia isso com 17, que o Cristiano fazia isso com 17, que o Messi fazia com 17. Cara, para de ser louco. Neymar aos 17 anos era banco, o Messi aos 17 anos era banco, o Cristiano Ronaldo tava no esporte. Olha o que esse moleque tá fazendo com 17, cara. Ele não tem nem idade pra dirigir, porra. E agora a gente chega no ponto principal desse vídeo. O raio caiu 2 vezes no Barcelona, cara. Os torcedores lá não ficaram nem 5 anos de luto pelo Messi, já surgiu outro moleque inacreditável da base, mano. E pelo amor de Deus, eu não estou comparando. O Messi lá é insuperável. Assim como o Pelé é pro Santos, Messi é pro Barcelona. É um moleque que veio da base, se tornou o maior artilheiro do clube, ganhou todos os títulos que você possa imaginar, se tornou inclusive o jogador com mais jogos pelo clube, foi capitão no futuro. O Messi fez tudo o que ele podia fazer pelo Barcelona. Tudo. Então é claro que ele é incomparável, ninguém tá questionando isso. A grande questão é o curto espaço de tempo pra sair de um cara completamente absurdo e fora da curva como era o Messi, pra já partir pra um moleque que tem um potencial gigantesco também, mano. E eu já quero deixar bem claro aqui que não, eu não acho que o Lamine Yamal vai chegar no nível do Messi e do Cristiano Ronaldo, por exemplo. E agora é o momento em que eu mostro na prática o Lamine contra grandes craques aos 17 anos. Messi aos 17 anos era banco do Barcelona e praticamente não jogava, então não tem como comparar aqui. O Lamine Yamal é muito maior que o Messi nessa idade. Cristiano Ronaldo jogava pelo Sport aos 17 e também não apresentava o nível do Lamine. Neymar era banco no Santos e começava a fazer suas primeiras partidas. Eu já toquei nesse assunto do Lamine aqui algumas vezes na aba comunidade, e lá sempre surgem os mesmos comentários. O Neymar com 17 anos jogava muito mais, esse aí é Enzo. Neymar jogava vôlei. Só que aí a gente vê como entra a memória afetiva na cabeça do cara, né? Esse Neymar aqui é o Neymar de 17 anos, cara.
carequinha, magrinho, tava fazendo seus primeiros jogos pelo Santos, estreando no Campeonato Paulista, buscando seu espaço. Esse era o Neymar de 17. Esse Neymar aqui que você tá vendo, que ganhou a Libertadores de 2011 com o Santos, que destruiu a América, que assustou o mundo do futebol, chegou a ficar top 10 na Bola de Ouro jogando pelo Brasil. Esse Neymar tinha 19 anos, mano. Pra ser mais exato, entre 18 e 19, né? Que ele começa a temporada com 18 e termina com 19. Então não, cara, o Neymar de 17 anos não era melhor e nem se fala em ser maior do que o Lamine com 17 anos. Pelo amor de Deus, não existe essa comparação. E claro que existe todo um contexto pra ele ser todo esse fenômeno com tão pouca idade. O Neymar com 17 anos era totalmente preservado pelo Santos, até porque ele já era conhecido no Brasil todo. O Santos, inclusive, chegou a criar uma categoria na base que nem existia, só pra não perder o Neymar. Todo mundo já sabia do talento que ele tinha e as expectativas sobre ele eram enormes. Então o Santos fez todo um projeto com ele pra poder fazer perfeitinha a transição da base para a profissional. Porque aqui no Brasil você sabe como é que é, né? Se você faz 5 jogos ruins, pronto, é o suficiente pra você virar um bagre. Mas o Barça não tinha como perder tempo, o time tava uma zona, mano, todo quebrado financeiramente, sem poder contratar e nem nada do tipo. Então o Xavi não podia se dar o luxo de preparar mais o moleque, era ele ali e valeu, tá ligado? Então assim, o Neymar no lugar dele, com 17 anos, no Barça, estando nas mesmas condições que o Xavi estava, também jogaria muitos jogos. Aí só ia depender dele corresponder e já marcar sua titularidade. Até porque a capacidade o Neymar sempre teve, cara, isso é inquestionável. Mas é aquilo, mano, o si não entra em campo. E a realidade que nós temos é essa. Neymar aos 17 era banco, Lamine Yamal aos 17 é titular, decide Champions League e já tem uma Euro decidindo o jogo. E caso você não saiba, né, o Barcelona tá voando nessa temporada. Inclusive, a final da Champions League vai ser decidida no dia 31 de maio, com grandes chances do Barcelona estar nela. Opa, sou eu do futuro aqui só para dizer que o Barcelona quase que comete outro vexame caindo pro Dortmund, mas foi tudo sob controle, né? Eu já tava achando que ia ter que pagar o vídeo inteiro, mas não, o Barcelona conseguiu segurar e passou no agregado de 5-3. Mas quem viu o jogo sabe, foi por pouco. Ou seja, ele pode ser campeão da Euro, da La Liga, da Copa do Rei, da Eurocopa, tudo isso tendo 17 anos de idade. Então é isso, mano. Não tem como você comparar nenhum feito que ele tá tendo agora com nenhum outro garoto na idade dele. Só se tu for pegar, sei lá, o Pelé na época dele, né? Mas aí, porra, a gente tá falando do rei do futebol. Só que a grande parada com o Lamine é a estabilidade. A gente já cansou de ver jogadores fazerem grandes temporadas e sumirem. Não me parece ser o caso do Lamine. Ele realmente parece ter algo diferente. A sensação que a gente tem com ele é de estar vendo o crescimento de uma nova estrela do futebol mundial. A grande questão é, vai ser duradouro? Messi e Cristiano Ronaldo não foram o que foram só porque eles eram bons em 1 ou 2 temporadas, mano. Os caras passaram mais de uma década no auge, revezando o título de melhor do mundo nas temporadas e muito por conta dessa rivalidade. Eu tenho certeza, mano, que os dois se motivavam cada vez mais a ser focado no esporte, a ser focado no alto rendimento e conquistarem tudo que eles conquistaram, né? Imagina a dificuldade de abrir mão de muitas dessas coisas que a vida de regalia traz, pô. Noitadas, as melhores bebidas do mundo, as melhores comidas. Imagina ter o que você quiser, na quantidade que você quiser e quando você quiser. Então, agora imagina poder ter tudo isso e abdicar dessas coisas pra ter o foco nas carreiras que esses dois tiveram. Isso é muito raro, mano. Você conseguir juntar o talento a nível genial com o trabalho duro e o foco por tanto tempo é uma parada que acontece quase nunca no esporte. E se tratando do mundo que a gente vive hoje, né? Essa parada toda digital, rede social, notícias chegando a 1000, a crítica chega no jogador de tudo que é lado. E claro, as coisas são ainda mais rápidas e muito mais acessíveis do que eram no começo na carreira de outros craques. Um exemplo aqui, cara. Imagina o Ronaldinho Gaúcho surgindo agora, vivendo nessa época de smartphone, de internet, de Instagram. Só imagina o estrago que seria. O que o cara ia fazer de merda estar em site de fofoca todo dia é brincadeira. O foco no esporte, que já não era algo que ele tinha muito lá naquele tempo, hoje em dia seria 10 vezes pior, pô. E é nesse quesito que o Lamine vai ter que lidar e provar que tá com a mente blindada igual a esses caras tiveram por tanto tempo. É basicamente o que todo mundo ao redor dele diz. Se esse moleque tiver cabeça, vai ser um dos melhores do mundo por muito tempo. Ele tem potencial pra conquistar tudo. E é isso que a gente escuta o tempo todo dos comentaristas, dos seus treinadores, dos seus companheiros de equipe. Todo mundo que tá ao redor dele consegue enxergar isso com facilidade. E essa sensação gostosa que a gente tem vendo ele agora, mano, é a mesma coisa de quando a gente viu o Neymar destruindo no começo da carreira, tá ligado? Um jogador que além de encantar em campo com os dribles, ele também era objetivo. Decidia quando precisava decidir, era alegre e o principal, o Neymar era fominha. Raramente ele se lesionava, tava sempre jogando e sempre em alto nível. É basicamente o que o Lamine é hoje, mano. É por isso que fica essa expectativa de que ele seja tudo que o Neymar não foi, né? Só que infelizmente o moleque não é brasileiro, né? Então, vamos torcer pra ele só pelo
clube. Pela seleção, eu quero que ele não jogue nada. Até porque eu não quero morrer sem ter a experiência de ver o Brasil ganhar uma Copa, né, cara? E se já tá difícil sem um Lamine Yamal destruindo pela Espanha, imagina quando ele começar a jogar e destruir nas Copas do Mundo também. Aí ferrou, né? E por falar em clube, mano, se liga aqui em algum dos recordes que ele já quebrou jogando pelo Barça. Lamine Yamal é o jogador mais jovem a jogar pelo Barcelona em La Liga, com 16 anos e 38 dias. Ele foi também o jogador mais jovem a receber o prêmio de melhor em campo. Também foi o mais jovem a dar uma assistência. É o segundo jogador mais jovem a marcar em uma Champions League. E também o jogador mais jovem a marcar um gol pela La Liga inteira, envolvendo todos os clubes da Espanha. É o mais jovem a jogar no El Clássico e, claro, também foi o mais novo a marcar um gol no El Clássico. Aquele gol absurdo que eu mostrei aqui contra o Courtois. No dia 4 de dezembro de 2023, Lamine Yamal foi eleito Golden Boy, prêmio dado ao jovem mais promissor da Europa. Mas ele não pôde nem comparecer à cerimônia para receber o prêmio, cara. O moleque tava na escola. Opa, eu do futuro aqui de novo só para corrigir. Em dezembro de 2023, o prêmio que o Lamine recebeu foi por ser o jogador mais jovem da lista, já que o Golden Boy mesmo foi o Bellingham. Mas sim, ele não pôde ir à cerimônia porque tava na escola. Só que aí sim, em 2024, Lamine Yamal recebeu o prêmio do Golden Boy, ainda com 17 anos. Atualmente, Lamine tem um contrato com o Barcelona até 2026, com uma multa de 1 bilhão de euros, sendo então o jogador mais valioso do mundo. E agora, mano, o mais bizarro é que mesmo depois de todas essas coisas que eu falei aqui, nada disso reflete no que é o moleque de verdade em campo. Então faz o seguinte, se você nunca assistiu ele jogar e não quer acreditar em nada do que eu disse, pega pra assistir 3 jogos do Barça. Não precisa de muito não, só 3. E aí você vai assistir o jogo focando sempre nele, procurando sempre ele no campo e vendo como ele reage a cada ocasião da partida. Eu te garanto que você vai se surpreender com o domínio, com o toque de bola, com os dribles, com tudo que esse moleque já faz tendo 17 anos, cara. E detalhe, jogando no futebol europeu, no mais alto nível. E o que resta pra gente agora é continuar assistindo, torcendo e ver até onde esse moleque vai conseguir chegar, né? Quem sabe se ele vai realmente continuar evoluindo e desenvolvendo o seu futebol até chegar ao ápice, que sinceramente, pra mim ainda parece estar bem longe. Lamine já é um craque, isso tá claro, mas em alguns momentos ele ainda peca, principalmente nas tomadas de decisões em frente pro gol. De vez em quando ele dá um toque quando não era pra dar, ele tenta uma assistência quando não deveria tentar dar uma assistência e finaliza quando não era pra finalizar. Mas isso é uma coisa super normal, o moleque tem 17 anos, não tem nem 100 jogos no profissional ainda, tá ligado? Ele vai continuar evoluindo com o tempo. E claro, né, a gente ainda tem que ver como ele vai lidar com a pressão de ser o futuro do Barcelona, porque no momento ele já é um dos principais do time, mas só que ele ainda não é o cara, já que ele ainda divide holofote com Rafinha e Lewandowski. Vamos ver como ele vai ser no futuro aí, tendo que lidar com a pressão de ser o camisa 10 do Barcelona, que isso é fato, né, cara? O camisa 10 vai ser ele. Muita gente quer que seja o Rafinha, principalmente aqui no Brasil, mas lá os caras não vão dar a camisa 10 do Messi pra alguém que não é da base, mano. Principalmente tendo o Lamine Yamal lá destruindo tudo e sendo o futuro do clube por muito tempo. Então, assim, tá mais do que claro que ele vai ser o camisa 10. E também é claro ver como ele vai lidar com todo o holofote, toda a mídia que ele vai ter quando o foco no clube for só ele, né? Porque assim, no quesito vida particular, ele tá muito mais próximo de ser um Neymar do que ser um Messi. E isso é um pouco assustador, né, cara? Porque ele já teve aí problemas de relacionamento, já vazou coisa de traição de namorada, e não sei o que, e não sei o que lá, e papinho de... Então, pessoal, como vocês puderam ver aí, o Lamine Yamal começou com 15 anos, eu não sabia disso aí. É muito novo, um gurizinho com 15 anos não tem força para chutar uma bola do jeito que ele chuta. Ele começou muito novo lá no Barcelona. E aí com 16 anos ele já foi para a seleção da Espanha e foi campeão com um golaço na semifinal, salvando ali a Espanha, né? Eu acho que esse garoto tem um futuro brilhante e pode ser sim que ele se compare ao Messi, ao Neymar no futuro, Cristiano Ronaldo, porque ele é muito novo, ele tem muita coisa pela frente e os números deles é melhor do que esses desses caras aí. E ele só se compara ao Pelé, com tão novo assim, que com 17 anos foi lá e ganhou a Copa do Mundo com um gol na final, né? Então eu acho que sim, ele pode chegar nesse nível aí, basta dele focar na carreira, né? Não acontecer que nem aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho, Neymar, que não se deu um valor ali ao atleta. Porque o jogador de futebol, ele tem que ser atleta, né? Não pensar em estragar o seu corpo com balada e etc, né? E isso é difícil, pessoal, ainda mais para um garoto aí muito novo. Mas espero que ele siga os passos aí, porque diferente aí, ele é um cara da Europa, já cresceu lá, né? Então um pouco a cultura é um pouco diferente, apesar que ele é muito fã do Neymar aí, e já tem algumas polêmicas aí, mas eu acho que pode ser que ele foque mesmo no futebol, tá no Barcelona, que é um clube que fica em cima dos jogadores, né? E é isso. Deixe seu like aí, se inscreve no canal e até a próxima.